O chamado de Abraão, a promessa de uma nova nação, baseado em Gênesis 12 a 14. Depois da confusão das línguas e da dispersão dos povos, o mundo se encheu de reinos, tribos e nações. Homens e mulheres levantaram cidades e altares para deuses estranhos, esquecendo-se do Criador. Mas no meio desse mundo vasto e dividido, o Senhor olhou para um homem justo, um homem de fé, chamado Abrão, filho de Terá, descendente de Sem. E o Senhor falou a Abrão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas palavras ecoaram como trovão no coração de Abrão. Ele tinha 75 anos quando Deus o chamou, e sem questionar, sem saber para onde ia, ele creu. Com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, deixou a cidade de Harã e partiu rumo ao desconhecido, guiado apenas pela voz de Deus. As caravanas avançavam por vales e desertos, sob o sol ardente do Oriente. À noite, o céu se abria em um manto de estrelas, e nelas Abrão via o reflexo da promessa. Uma descendência incontável, um povo nascido da fé. Quando chegou à terra de Canaã, o Senhor apareceu novamente a ele e disse: a tua descendência darei esta terra. Então, Abrão edificou ali um altar ao Senhor, em gratidão e adoração. Mas a jornada não foi fácil. Uma grande fome caiu sobre a terra, e Abrão desceu ao Egito para sobreviver. Lá, temendo pela própria vida, pediu a Sarai que dissesse ser sua irmã, pois ela era formosa e temia ser morto por causa dela. E assim aconteceu. Os oficiais do faraó a viram e a levaram ao palácio. Mas o Senhor feriu a casa do faraó com grandes pragas, e o rei, ao descobrir a verdade, devolveu Sarai e ordenou que Abrão deixasse o Egito. De volta a Canaã, Abrão era agora um homem próspero, com muitos servos, rebanhos e prata. Mas Ló, seu sobrinho, também prosperara, e logo o pasto não bastava para ambos. Os pastores de Abrão e Ló começaram a contender, e Abrão, homem de paz, disse: não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E Ló escolheu para si o vale do Jordão, fértil e verdejante, e foi habitar próximo de Sodoma, cidade rica, mas corrompida. Depois que Ló partiu, o Senhor falou novamente com Abrão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Abrão caminhou pela terra, edificando altares e proclamando o nome do Senhor. Mas logo uma guerra estourou. 4 reis poderosos lutaram contra 5 reis do vale, e entre os cativos levados estava Ló, sobrinho de Abrão. Quando ele soube, armou seus servos e foi em perseguição aos inimigos até Dan. Durante a noite, atacou-os e libertou Ló, trazendo de volta os bens e os prisioneiros. Na volta, foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que trouxe pão e vinho, e o abençoou, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma tentou recompensar Abrão, mas ele recusou, dizendo: não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Assim, Abrão seguiu seu caminho, confiando na promessa e na fidelidade do Senhor. Mesmo diante das incertezas, sua fé era firme, uma fé que se tornaria exemplo para gerações.
E Deus olhava para aquele homem idoso e sem filhos e via nele o início de uma grande nação. Uma nação nascida não da força, mas da fé, não da carne, mas da promessa. Se esta história tocou o seu coração, siga o canal Bíblia Narrada e continue conosco nessa jornada pela palavra de Deus. Acompanhe a história de Abraão e veja como a fé de um homem mudou o destino de toda a humanidade.